Olá, vamos iniciar a gravação da segunda aula do módulo de gestão de projetos de RFID do nosso curso de residência em RFID promovido pelo ISE, Softex e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, hoje nós vamos abordar algumas metodologias, alguns processos de software, práticas e ferramentas que podem ser usadas para gestar a execução destes projetos de inovação de RFID, que nós já estamos conversando das últimas aulas. Então, eu me chamo professor Igor Scaliante Visi, sou professor da UTFPR e vamos dar início então na nossa segunda aula de metodologias, práticas e ferramentas. Bom, na aula de hoje, nós vamos trabalhar então conceitos de engenharia de software para projetos RFID, né? Então vamos discutir até algumas diferenças que porventura possam existir entre os projetos que envolvem a questão do uso do RFID como parte aí do processo de desenvolvimento do software, né? Nós vamos discutir um comparativo da metodologia tradicional e da metodologia ágil, né? Vamos abordar o modelo em cascata, o modelo unificado, né? De processo unificado, e a metodologia ágil, focado bastante na questão do uso do Kanban e de boas práticas que nos permitem aí gerenciar a execução de um projeto mais voltado para uma startup, né, para uma linha de inovação. E aí no final eu vou dar algumas dicas de algumas ferramentas que vocês podem usar nos projetos de vocês, como o GitHub, o Trello, enfim, algumas ferramentas de desenvolvimento, algumas ideias, alguns que podem ser usados, né? E ao final dessa aula, eu vou fazer uma aula extra, só discutindo alguns aspectos do GitHub, tá? Então eu vou abrir um projeto lá do GitHub e vou conversar com vocês sobre como é organizado um projeto no GitHub, como vocês podem organizar, como vocês podem criar uma comunidade em torno de um projeto do GitHub, mas isso vai ser assunto para uma aula extra ao final dessa aula, ok? Então, a aula de hoje também é fortemente baseada no livro do professor Marco Túlio Valente, da Federal de Minas, o livro Engenharia de Software Moderna, que eu super recomendo que vocês leiam, né? Então, nós não vamos abordar todos os capítulos do livro, né? Então, é de um curso de engenharia de software, então a gente vai ficar mais na parte de processo, vamos discutir um pouquinho de requisitos, mas eu super recomendo que vocês façam a leitura desse livro, porque ele tem boas dicas aí, boas informações sobre outras partes que são importantes durante o processo de desenvolvimento, né? Que aspectos de teste, de arquitetura do software, de padrões de projeto, que eventualmente nos ajudam aí a escalar essas arquiteturas aí dos projetos, né? Então, todo projeto de inovação ele deve começar mais simples, com uma arquitetura mais simples, né? Mais voltada até para prototipação e validação dessa ideia mais rápido possível, mas essa arquitetura também precisa ser escalada em breve quando o produto ganha corpo e vai para o mercado, né? Então tem boas dicas aí e boas informações no livro do professor Marco Túlio. Bom, então falando um pouquinho de engenharia de software para projetos RFID, o objetivo, na verdade, é alinhar o entendimento de que projetos RFID eles são sistemas cyberfísicos, né? Então, no fundo, a gente está falando de um projeto, né? Nós estamos falando de construir um projeto que vai provavelmente envolver dispositivos físicos, que são as tags, que são as antenas, que são os leitores, que é essa parte do hardware, né?
com, obviamente, aspectos de software, onde eu vou precisar implementar cadastros de informação, onde eu vou precisar implementar um middleware de comunicação, onde eu vou precisar implementar streaming de dados, né? Usar APIs para fazer tratamento de volume de dado. Então, esse software que vai ser desenvolvido tem esse componente de ser um sistema cyberfísico, justamente porque nós estamos usando componentes físicos, né? Nós estamos usando bastante hardware nesse caso, né? Então, quando a gente tem essa característica, né, a gente tem um desafio extra. Né? Então, se a gente pensar aí a diferença entre um software puramente software, né? Que é um aplicativo de delivery, por exemplo, um sistema de RFID que tem dependência com leitores físicos, com tags, com questões de interferência eletromagnética e outros desafios que a gente tem quando a gente está manipulando esse hardware, né? Isso traz para a gente componentes, por exemplo, de que a gente precisa pensar requisitos não funcionais muito mais robustos, né, do ponto de vista de segurança, de disponibilidade, de integridade dos dados, né, da própria questão da interferência, né, então de aspectos de comunicação, né, distância de comunicação. Então tem vários desafios que nós precisamos tratar dentro do desenvolvimento de software quando a gente está pensando em um sistema que vai envolver RFID, né. Mesmo os desafios de gestão de processo de desenvolvimento lógico, né? Então, quando a gente está pensando desse ponto, a gente tem pessoas, código, né? Mas com a complexidade da gente estar envolvendo esses desafios físicos, né? Então, mesmo do ponto de vista de gestão do projeto, né? Então, é um projeto com característica diferente, né? Então, você está introduzindo hardware, você está introduzindo componentes físicos desde a etapa inicial do desenvolvimento do projeto, né? Então, os desenvolvedores precisam ter acesso a esses componentes físicos, né? Os desenvolvedores precisam ter conhecimento das APIs que envolvem manipulação de dados com esses dispositivos físicos, né? Então, essa característica é bem importante quando a gente está pensando na engenharia de software para projetos que envolvem aí o uso de hardware, né? No caso do RFID. Falando então um pouquinho das metodologias tradicionais, o que a gente acaba encontrando na literatura de engenharia de software é que nós temos, por exemplo, modelos que são plenamente conhecidos, né? Então, se nós voltarmos aí para os primórdios aí da engenharia de software, a gente vai falar de um modelo que é o modelo cascata, que ele era baseado em 5 fases, né? Que nós podemos até grosseiramente aqui associar com o ciclo de vida de um projeto, né? O requisito é a fase inicial, a fase do projeto é a fase de planejamento da arquitetura, do software, né? A parte de implementação é a execução desse projeto, a parte de verificação é basicamente o monitoramento do código e da qualidade do código que foi desenvolvido, e a fase de manutenção é quando a gente está colocando esse software em produção e recebe, então, solicitações de mudança, de ajuste, de melhorias, né? Ou até mesmo de novas funcionalidades que devem ser implementados, né? Então, esse ciclo de vida do software é bem parecido com o ciclo de vida de um projeto normal, que nós discutimos na primeira aula. Mas aqui é importante a gente frisar algumas coisas, né? A definição do modelo em cascata justamente nos diz que ele é em cascata pelo fato dele ter uma sequência pré-definida de etapas, né? Então, eu só saio da fase de requisito, eu só completo a fase de requisito quando eu termino de realizar a construção de todos os artefatos que são gerados nesse
nessa fase, e aí sim eu posso ir para a fase de projeto. Né? Aí na fase de projeto eu vou construir todos os artefatos necessários para completar essa fase, e aí sim eu vou para a fase de implementação. Né? Essa característica sequencial do modelo em cascata, né, do processo em cascata, ele é muito característico, mas ele impõe alguns tipos de restrição. Né? Porque você não pode, por exemplo, cometer o erro de descobrir lá na etapa de manutenção e de verificação que um requisito ele não foi muito bem implementado. Né? Isso causa prejuízos muito grandes ao projeto. Né? Então, esse tipo de metodologia ele é fortemente baseado num princípio que nós chamamos de Plan and Document. Né? Então, esse Plan de planejamento e document de documentação é o que faz esses processos sequenciais, esse processo em cascata, funcionar. Então, se a gente pegar a literatura de engenharia de software, nós vamos olhar, por exemplo, que essa metodologia foi muito usada nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, especialmente em sistemas em projetos de grande porte, né? Eu vou construir um radar, eu vou construir um monitoramento de uma trilha de trilhas de trem, né? De trilhos de trem, eu vou construir um foguete, né? Então, esses projetos que têm componentes de construção de hardware muito grandes, né? Eles precisam de fases de requisitos mais robustas, fases de projeto mais robusto, né? Porque até mesmo o projeto do motor, por exemplo, de propulsão de um foguete, eu não posso cometer um erro, chegar lá na fase de lançar o foguete e descobrir que tem um requisito errado. Né? Eu já gastei para produzir o motor, eu já gastei para montar o motor lá na plataforma, né, de propulsão, eu já fiz testes, né? Eu não posso correr o risco de colocar lá um humano e o foguete explodir. Então o software ele era muito construído de maneira com que era espelhado a execução do ciclo de vida de um projeto que envolvia um hardware muito grande, muito complexo de ser feito. Né? Então, essas características, elas existiram muito por conta da característica de software científico que nós tínhamos no passado, né? Até a década de 90. Então, na década de 90, a gente começa a observar a inclusão, por exemplo, já do uso de banco de dados. Né? O uso da engenharia de software, da implementação de software para mercados, né? Para atender demandas de mercado. Né? Então, eu já precisava de um software de gerenciamento de vendas robusto para grandes empresas, por exemplo. Né? E aí, a IBM ela foi responsável por adaptar esse processo cascata, né? Que a gente pode até observar aqui no modelo unificado que a IBM lançou, né? Que é o Unified Process, que depois ela construiu uma sequência de ferramentas chamada Rational, e daí o nome desse processo aqui ganhou o apelido de RUP, né? Porque era o Rational Unified Process, né? Onde a ferramenta ela conseguia implementar todas essas etapas aqui do desenvolvimento do projeto de software, né? Mas ganhando alguns componentes interessantes. Né? Então, quando eu ia lá para modelos de negócio mais voltados para softwares comerciais, as disciplinas de desenvolvimento elas foram remodeladas. Então, eu tinha uma etapa de modelagem de negócio, eu tinha a etapa de requisito, aí eu tinha uma etapa de análise e design, implementação, aí teste, implantação, e aí algumas disciplinas novas, como gerenciamento de configuração e mudança de uma versão do software. Quando é que eu vou lançar uma versão do software? Quando é que eu vou mudar uma versão do software? Como é que eu vou gerenciar o meu código? Né? E aí já a introdução de algumas ferramentas que propiciavam o gerenciamento de versões diferentes de código, né? Controladores de versão de código. Né? E aí há etapas
de gerenciamento de processo. Então, aquelas etapas da aula anterior que nós conversamos, né? O ciclo de vida de gestão, aquelas etapas todas, aquelas disciplinas todas de escopo, recursos humanos, do PMBOK, elas poderiam ser tratadas em conjunto com as etapas de desenvolvimento de software, né? E uma outra característica interessante que a gente pode observar é que, apesar da ideia proeminente desse processo ser uma cascata, nós temos fases. Então, para cada pedacinho da cascata, eu enxergava pequenos ciclos dentro dessa cascata. Então, eu tinha uma fase de iniciação do projeto, uma fase de elaboração, uma fase de construção e uma fase de transição. E eu poderia ter dentro de uma fase dessa, iterações, né? Então, eu poderia ter uma primeira iteração de elaboração, onde eu ia entrecortar todas as fases da cascata, né? Eu poderia ter uma concentração de modelagem de negócio menor na fase de elaboração, mas eu poderia ter refinamentos da fase de iniciação do modelo de negócio. A mesma coisa com requisitos. A maior parte dos requisitos eram coletados numa fase de iniciação, mas eles poderiam modificar e ir evoluindo ao longo das fases de implementação do meu software, né? À medida em que eu ia para a próxima fase da cascata, eu poderia voltar e remodelar alguns dos artefatos, né? E fazer correções pontuais nesse processo, né? Então, apesar dele ainda ter uma característica em cascata, apesar desse processo ainda demorar muito para ser utilizado, né? Então, um software demorava de 1 a 2 anos para ser desenvolvido, né? E isso, obviamente, incorria aí em problemas de criação de gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo, né? A gente praticamente ou quebrava o escopo ou quebrava o tempo, e isso influenciava, obviamente, no custo do desenvolvimento do projeto de software. Eu tinha um pouco mais de ciclos, de iterações aqui, que fazia essa cascata ficar um pouco menos rígida do ponto de vista, olha, eu só posso ir para essa fase de projeto quando eu concluir a fase anterior, né? Então, tornou o processo já um pouco mais dinâmico, embora ainda muito lento, né? Interessante, então, a gente observar que essas metodologias tradicionais, né, a ideia delas era garantir, de certo modo, né, o objetivo era tentar garantir a qualidade e custos previsíveis, né? Dar uma segurança para o desenvolvimento. Embora a gente sabe que 90% dos projetos daquela época, né, em torno, ou atrasavam um escopo, ou atrasavam um tempo, ou atrasavam tempo e escopo, e isso influenciava a questão do orçamento do projeto, diretamente o orçamento do projeto, né? E aí a gente pode dizer assim, mas a construção do software não é como construir um foguete, não é como construir uma ponte, né? Então, por que a gente segue uma abordagem tradicional baseada em planejamento e documentos, né? Então, se a gente vai fazendo uma analogia aqui com a construção de uma casa, então a gente tem um princípio muito de plan and document, né? Então, você faz todo o projeto arquitetural, projeto hidráulico, projeto elétrico, né? Então, você discute lá várias vezes com arquiteto, com engenheiro, vai refinando a ideia, aprova todos esses documentos e daí você contrata uma equipe que vai executar o que está no papel. E aí começa a execução no papel, a gente sabe, né? Tira uma parede daqui, põe uma tomada ali. Então, os requisitos eles vão ficando dinâmicos à medida que a própria impressão sobre o projeto do cliente, né? A própria observação do cliente com o projeto vai fazendo com que ideias novas surjam, né? E aí quebra uma parede, gera prejuízo, né? Então, fazendo a mesma analogia, né? Das metodologias tradicionais, elas foram muito inspiradas, né, em outras engenharias que têm essa característica de precisar ser baseada em planejamento e documento, né? Então, nesse sentido, essa abordagem mais tradicional, ela fazia com que o gerente de projeto precisasse pensar o planejamento de 2, 3 anos, né, antes que a codificação começasse, né?
Então, isso é muito difícil de ser feito, né? A gente não tinha muitos gerentes capazes de fazer esse tipo de projeção, de projeto, de documentação mesmo. E escrever a documentação detalhando todas as fases do plano, porque era uma característica dessa documentação fazer parte do contrato. Então, o contrato do desenvolvimento do software era baseado no documento que era gerado, então no planejamento que era gerado. Né? Olha, vai ter esses requisitos, vai ter essa implementação, vai ter que ter esses testes, vai ter... Então, era um escopo muito fechado, que fazia com que houvesse um contrato, mas no momento da execução o escopo não tinha como ser mais fechado. E isso trazia embates aí, obviamente, entre clientes e o time de desenvolvimento, né? Nessas metodologias mais tradicionais, cascata, file process, o progresso do processo, ele era medido em relação ao planejamento, ao papel. Né? Então, assim, o que está no contrato a gente tem que medir no progresso, né, do desenvolvimento. Né? Igual como a gente faz um financiamento de uma casa no banco. Você faz o financiamento e o banco vai liberando as parcelas que você vai receber do seu financiamento à medida que a execução da obra vai alcançando determinados percentuais. Né? Então, tinha essa característica em software também. Né? E as mudanças no projeto, elas tinham que ser refletidas num documento separado. E isso gerava um desgaste muito grande e uma necessidade muito grande de replanejamentos. Né? Então, essas abordagens mais tradicionais, embora elas sejam importantes, especialmente nesses projetos que têm características, né, de construções de hardware físico muito grandes, né? O caso do foguete é um caso, né? Então, embora ela tenha essa característica muito importante lá do passado para projetar sistemas real-time, né, de tempo real, hoje em dia, especialmente para a demanda de startups, para a demanda de aceleramento que a gente tem para colocar um produto no mercado, para testar a viabilidade desse produto com usuários reais, né, com requisitos que mudam a todo momento. Né? Então, seja porque uma lei está mudando ou porque uma regra entre países está mudando, a questão, né, de exportações, de economias, de globalização, tudo isso acaba influenciando o conjunto normativo de regras que os softwares que existem têm. Então, essa necessidade de mudança constante, né, a própria necessidade de concorrência, de lançar uma feature melhor do que o seu concorrente. Então, todas essas características até mercadológicas, né, do sistema onde nós vivemos hoje, da economia em que nós vivemos hoje, fez com que essa abordagem tradicional perdesse força, não atendesse mais a necessidade de desenvolvimento, né, dos tempos atuais. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Fred Brooks, né, que escreveu o Homem, The Man Mythical Mouth, né, que é um livro seminal aí em engenharia de software, né, o Homem Mítico, né, numa tradução aí do livro, a gente vai ver que ele fala frases muito interessantes. Né? Já na década ali de 90, ele traz uma reflexão para a gente, dizendo, olha, planeje jogar fora a implementação que você fez, porque você vai precisar fazer isso de qualquer maneira. Né? Então, assim, aquele sentimento de que eu tenho um projeto do software e o meu código tem que ser estritamente relativo àquele projeto, aquele modelo que foi construído, ela começa a perder um pouco de força, né? Justamente por essa demanda dos requisitos, por essa necessidade dos requisitos mudarem. Né? Então, a partir de uma primeira construção, de uma primeira versão de um software, os desenvolvedores, é inerente, eles aprendem o jeito de fazer. Né? Você não implementa uma arquitetura de software que você implementou a primeira vez usando uma determinada linguagem de programação da mesma forma
que você vai implementar a segunda, a terceira. Você vai sempre melhorando o jeito de pensar, tornando a arquitetura mais flexível, tornando a arquitetura melhor, tornando a arquitetura mais testável, né? Do ponto de vista de construção de solução, você vai aprendendo maneiras melhores de lidar com os problemas que existem, né, durante a construção do software. E no caso de RFID é a mesma coisa, né? A primeira vez quando a gente for construir lá a arquitetura, que vocês forem construir uma arquitetura para receber dados e enviar dados lá de uma tag, por exemplo, vocês vão construir de uma maneira, e essa maneira muito provavelmente da segunda vez que vocês forem fazer, vocês vão encontrar alternativas melhores de fazer, né? Então esses são os desafios que a gente tem hoje quando a gente fala de inovar, de desenvolver software pensando em inovação, né? Então as metodologias ágeis, elas entram num cenário a partir do Manifesto Ágil, né, para dar essa flexibilidade e rapidez para que equipes consigam realizar projeto e concluir as suas tarefas de uma maneira mais eficiente, né? Então, do ponto de vista de execução do fluxo do trabalho, da execução do projeto, da construção do projeto, né, uma metodologia ágil, ela se baseia em dividir um grande e complexo projeto em pequenas partes e ir incrementando essas pequenas partes. Então eu vou fazer ciclos de implementação de períodos de tempo menores, de 15 dias ou de 21 dias ou semanais, onde eu vou adicionando funcionalidades que eu tenho num backlog, né, numa lista de demandas de projeto, do meu projeto, né? Então eu consigo modificar essa lista de escopo, né? Então, ao invés de eu ter um plano rígido e linear, como o método tradicional preconiza, eu vou ter uma lista de demandas, de requisitos que podem ser adaptadas a mudanças a qualquer momento do tempo, né? Onde a colaboração do cliente é constante e ele dá essa resposta durante o planejamento, né? Obviamente que isso também possibilita, em metodologia ágil, por exemplo, a gente trabalhar com escopos mais flexíveis, com tempo mais flexível e com orçamento mais flexível, né? Então você pode interromper a execução de um projeto de uma maneira mais fácil, você pode adicionar novas funcionalidades e aumentar o escopo, consequentemente aumentar a necessidade de investimento no projeto de uma maneira mais fácil, né? Então, a partir que o projeto também vai ganhando importância, vai agregando valor, vai trazendo mais valor para a indústria, esse projeto ele tende a continuar existindo, evoluindo, melhorando, e, consequentemente, essa necessidade de adaptação e de mudança dos requisitos vai sendo facilitada por essa lista, né, de backlog. Então, a vantagem importante que a gente tem em projetos de inovação é que essas metodologias, elas trabalham com a gestão do projeto do ponto de vista do escopo aberto. Então, ao invés de eu ter um contrato com escopo fechado, com todos os requisitos, os documentos, norteando o desenvolvimento do software, eu vou redefinir esse contrato no meu próximo período de tempo. Então, olha, eu entreguei essas funcionalidades agora, eu tenho todas essas funcionalidades no meu backlog, na minha lista de coisas a fazer. Senta com o cliente, negocia-se quais são as próximas atividades que vão entrar na próxima entrega, no próximo ciclo de iteração de 15 dias, e aí a gente tem um tempo e esforço combinado continuamente, né? Então, esse escopo aberto, ele facilita muito essa questão dos projetos de inovação, tá? Então aqui a gente tem metodologias ágeis como frameworks, né? Então o Scrum, ele é um framework popular, conhecido, né? Que não nasceu para gerenciar projetos de software, mas ele foi adaptado para gerenciar projetos de software. Então ele é um framework popular, né? Ele é um arcabouço aí de técnicas, de eventos, né, que acontecem diariamente, de documentos, de artefatos que são gerados para ciclos curtos, né, com papéis bem definidos para gerenciar esse projeto, né? Então a gente tem, por exemplo, já o Kanban, ele é uma ferramenta para visualização do fluxo do trabalho, que auxilia o gerenciamento das tarefas, né, através de um quadro visual.
Já a programação extrema, o Extreme Programming, né, o XP, ele é um framework com ênfase em práticas de engenharia de software, como, por exemplo, preconiza o uso de teste automatizado, programação em par. Então, são atividades, são práticas que são ágeis, que nos permitem acelerar o desenvolvimento, né, e que podem ser usados combinados aí com o Scrum, por exemplo, para a gente adaptar a nossa metodologia ágil, né? Então, falando um pouquinho mais do Scrum, aqui na figura a gente pode observar que existe uma dinâmica, né? Então, em geral, esses eventos que acontecem aqui, eles acontecem num período de 15 dias. Então, eu tenho uma reunião com os stakeholders, com as pessoas que estão envolvidas, e eu gero um Product Backlog, uma lista de requisitos inicial, uma lista de objetivos que o software, de funcionalidades que o software precisa ter, né? Então, essa lista inicial, ela é uma lista viva. Viva no sentido de que a toda semana, todo dia, eu posso adicionar novas demandas dentro dessa lista. E adicionar novas demandas dentro dessa lista não quer dizer que todas essas demandas vão e serão ser implementadas, né? Então, elas só vão e serão ser implementadas quando elas vêm para essa etapa aqui, que é o planejamento da sprint. Então, no começo dessa semana de 15 dias, nós vamos olhar para a lista de backlog existente do produto e nós vamos, com o cliente, combinar qual que é o objetivo dessa sprint, desses 15 dias. O que nós precisamos entregar de valor em 15 dias? E esse valor de negócio que nós precisamos entregar vai fazer com que a gente mova tarefas, requisitos que estavam na nossa lista de backlog para dentro do planejamento da sprint, né? E observe que, em conjunto com o Scrum, nós temos o nosso Kanban, que é um quadro ali onde a gente vai colocar as atividades. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Kanban mais para frente na nossa aula de hoje, né? Mas, então, esse evento de planejamento da sprint vai fazer com que um subconjunto das tarefas aqui do Product Backlog venha para a Sprint Backlog, que é o que a gente vai entregar como tarefa nos próximos 15 dias, uma semana, 21 dias, né? A depender aí, de como esse processo é adotado e utilizado dentro de cada empresa. Então, uma vez que a gente tem esse planejamento concluído, a gente vai para a execução, né? E aí, na execução, nós temos dias de desenvolvimento, onde o time aqui de desenvolvimento, seguindo o que foi definido como objetivo e com as tarefas, ele vai se autogerenciar. Então, cada desenvolvedor vai pegar a sua tarefa. Então, existem, por exemplo, algumas práticas que são adotadas durante a execução da atividade, da execução da Sprint Backlog, nesses 15 dias, para a gente alcançar esses objetivos. Então, por exemplo, é muito comum os times adotarem TDD. Então, para cada tarefa, requisito que eu tenho, eu vou escrever o meu teste antes de escrever a classe de produção, a classe de negócio, né? Por exemplo, a gente pode adotar ferramentas para definir padrão de codificação. Por exemplo, a gente pode adotar ferramentas de integração contínua, que uma vez que o desenvolvedor chega aqui na conclusão da tarefa, já passou por teste, já passou por todos os processos de qualidade, quando esse código ele vai ser integrado na base de código de produção, ele vai fazer a integração contínua lá, já rodando todas as baterias de teste, né? Então, diariamente, dentro desses 15 dias, nós podemos usar reuniões diárias de de 5 minutos, 10 minutos, para o time se conversar, se reposicionar. Olha, eu estou trabalhando nessa tarefa, eu estou com dificuldade nessa tarefa, eu estou com impedimento nessa tarefa, né? Então, o time pode adotar essas práticas, né? Programação em par.
Então, para alguns casos onde eu tenho, por exemplo, equipes que têm muitos novatos e muitos desenvolvedores experientes, a gente pode treinar os novatos mais rapidamente, ou treinar uma pessoa que está chegando nova no nosso time aqui, pareando ele com alguém mais experiente, né? Onde essa pessoa vai navegar pela arquitetura, vai mostrar as principais funcionalidades, vai indicando qual é o padrão de codificação que está sendo usado, né? Então, refatoração, enfim, testes de aceitação, a escrita de histórias de usuário, que cada cartãozinho desse aqui que a gente está vendo, é um requisito funcional e a gente escreve ele no formato de história de usuário, então a gente vai discutir isso aqui mais para frente também, né? Mas o fato é que existem uma série aqui de práticas que foram descritas dentro da programação extrema, que elas podem ser combinadas com Scrum e Kanban para gerar a nossa metodologia ágil, para gerar a forma com que a gente vai desenvolver esse software de maneira ágil, né? Então, continuando aqui pelos eventos, a gente passa aqui pelo período aqui cíclico, né, de desenvolver o software ali por 14 dias, por 13 dias, por 12 dias, né? E no final, quando a gente vai fazer essa entrega, ocorrem dois eventos importantes, que é a Sprint Review, né? E a Sprint, a retrospectiva da Sprint, né? Então, esses dois eventos que a gente tem, a revisão da Sprint e a retrospectiva da Sprint, são importantes, porque a revisão da Sprint é quando nós vamos entregar o software funcional para o cliente. É quando a gente entregou esse valor que foi combinado aqui, tudo foi implementado e nós estamos entregando software funcional para esse cliente, né? Então ele não é um software que não foi testado, ele não é só um front-end que não tem funcionalidade, só tem telinha, né? Ele não é também uma lista de API que o meu cliente vai usar lá um Insomnia, um software lá para ficar mandando JSON para minha API para ver se a minha API responde. Não é software com front-end, com back-end, que passou por teste, né, que está integrado já num serviço de homologação ou de produção, né? É software que pode ser usado amanhã já pela empresa, né? Então essa entrega é bem importante. Aí o cliente vai fazer apontamentos, vai pedir eventuais correções, vai fazer sugestões de melhoria, que muito provavelmente vão gerar para a gente, nessa etapa de refinamento aqui, novos requisitos, né, que vão ser repriorizados, vão entrar por uma nova sprint, aí esse ciclo ele vai se desenvolvendo a cada 15 dias, a cada uma semana, a cada 21 dias, né? Já a retrospectiva da sprint é um evento que acontece para o time de desenvolvimento, sem os clientes, sem a participação dos clientes. E aqui, nesse momento, o time vai aprender as lições aprendidas daquela entrega. Então, perceba que os conceitos que nós discutimos lá na aula 1, né, que é quando eu vou entregar lá o termo de encerramento do projeto, do final do projeto, que é um documento lá no final do projeto, aqui nós estamos fazendo isso a cada entrega de valor que é feita para o cliente. Então é feita uma discussão para pensar o que pode melhorar na nossa comunicação, no nosso processo de teste, o que pode melhorar se acontecer algum atraso, né, se acontecer algum impedimento de execução de uma tarefa, o que pode melhorar na descrição dos requisitos, né, o que pode melhorar no entendimento aqui da nossa estimativa. Então tem várias características importantes aqui que são discutidas na retrospectiva e que dão preparam aí o time para o novo ciclo de desenvolvimento que vai acontecer. Tá? Então, basicamente, essa é uma visão geral do que é um Scrum, do que é um Kanban, do que é a programação extrema e de como essas coisas se entreconectam quando a gente vai adotar essas práticas como esses frameworks, como a nossa metodologia ágil. Aqui eu trago para vocês, pessoal, exemplos de ambientes de trabalho, né? Então, muito antes da pandemia, nós tivemos, por exemplo, ambientes de trabalho para metodologia ágil que eram muito centrados no espaço físico, né? Então, nós tínhamos baias,
né? Nós tínhamos um quadro, né? Então o quadro Kanban ele ficava num canto da sala, então era visível para todos os desenvolvedores, né? O que já estava pronto, o que tinha que ser feito nessa versão, o que tinha que ser feito para a versão de marco, né? De 3 meses que ia ser entregue, o que era para o futuro, né? O que estava sendo desenvolvido agora. Né? Então, assim, o que estava no backlog do produto, o que precisava entrar na próxima sprint, o que já estava sendo desenvolvido, o que estava pronto, né? Já passou por teste, já foi validado com o cliente, né? Então, já passou pela integração contínua, já rodou a bateria de teste, já foi para produção o nosso código. Então, esses ambientes de trabalho, eles tinham essa característica, né? Então, a parte boa do trabalho físico, né? Onde as pessoas estavam fisicamente no mesmo lugar, é a interação entre as pessoas, né? Ela é muito mais fácil de acontecer, a comunicação é muito mais fácil de acontecer, né? Se alguém tem uma dúvida, já chama alguém do lado, já faz um pair programming, já discute. Se alguém quer rediscutir alguma coisa da arquitetura, tá todo mundo ali na sala, já vai todo mundo para o quadro, já discute a solução que vai ser adotada, né? Agora, pós-pandemia, a gente houve uma migração desse ambiente de trabalho para um ambiente remoto. E aí ferramentas como o Jira, como o Trello, como o próprio GitHub, né? Eles começaram a implementar Kanbans virtuais, né? Onde a gente consegue indicar quem é o desenvolvedor que está desenvolvendo aquela tarefa, a gente consegue indicar que componente ou quais tags, né? Se é um bug, se é uma nova funcionalidade, se é uma refatoração, se é uma documentação, né? Então a gente consegue dizer o que essa tarefa tem, a gente consegue saber se essa tarefa já tem um código associado ou não, né? A gente consegue saber se já houve um commit ou não, né? A gente já consegue saber se essa tarefa que tem um código, de qual é o requisito que ela está atrelada. Então tem um formato para a gente descrever essa história de usuário dentro desse ambiente virtual, né? Então esse ambiente ele migrou, né, do ambiente físico para um ambiente virtual. Embora os ambientes sejam os mesmos, as dificuldades elas são diferentes, né? Então, enquanto eu tenho uma facilidade para montar um time que pode estar globalmente disperso, né, que pode estar em cidades diferentes e tudo mais, em contrapartida eu não tenho a questão da comunicação muito sólida. É difícil fazer nesses ambientes, né, com que as pessoas fiquem o tempo inteiro que elas estão trabalhando ali disponíveis para falar a qualquer momento, para fazer uma reunião para discutir algum aspecto de arquitetura, né? Então, a maturidade das equipes para o trabalho remoto, para o trabalho distribuído, ela precisa ser muito maior do que no ambiente físico, né? Então, existem alguns desafios aí que a gente não vai discutir na aula de hoje, mas, enfim, eles são proeminentes, eles são existentes do nosso dia a dia agora, depois pós-pandemia, né? No nosso caso em especial, pessoal, é importante a gente lembrar, né, que como a gente está lidando com dispositivos físicos, né, essa questão do trabalho remoto, a gente tem que trabalhar com simuladores, a gente tem que trabalhar com emuladores, né, se a gente não, a gente tem que trabalhar também com que o time tenha acesso a esses dispositivos físicos, né, especialmente para fazer testes, para poder avaliar questões aí de implantação, né? No nosso caso a gente ainda tem esse componente do RFID como um desafio aí para o ambiente remoto, né? Mas que obviamente é plenamente possível de ser acomodado, né? Então, em geral, pessoal, o que nós fazemos em uma sprint, né? O que é essa sprint? Essa sprint é o tempo que eu preciso definir para executar o nosso desenvolvimento. Então, é a janela de tempo que eu tenho para executar as atividades que foram planejadas, tá? Então, essa janela de tempo que a gente tem, a gente chama ela de sprint, tá? Então, a sprint, dentro de uma sprint, o que nós fazemos é implementar algumas histórias de usuário. Essas histórias de usuário são as histórias que foram priorizadas do backlog do produto, tá? Então, essas histórias de usuário, elas têm uma descrição breve, né? 3, 4 linhas ali,
Então ela é simples, ela tem que caber dentro de um post-it, né? Então lembra, quando nós estávamos no ambiente físico, essas histórias eram descritas em post-its para ser colocada no Kanban, né? Eu tinha um quadro com um monte de histórias, né? No ambiente remoto, são aqueles cardzinhos que a gente consegue visualizar, né? E essas histórias, elas descrevem funcionalidades, né? Elas vão descrever funcionalidades ou features, né? Ou bugs. Eventualmente, a gente pode ter cards, né? Que representam bugs do nosso sistema, né? Que foram identificados no sistema. Mas, em geral, uma história de usuário, ele representa uma nova funcionalidade que ainda vai ser implementada. E aí a gente usa um templatezinho para descrever essa história de usuário, que é eu como uma persona. Então aqui usuário é a persona, quero, né? Então quando eu estiver logado no sistema, quando o usuário estiver logado no sistema, ele tem que ser capaz de postar uma pergunta, né? Que é o objetivo dessa tarefa, é o valor dessa tarefa, né? E para quê, né? Para quê? Para que eu consiga colocar blocos de código e apresentar ali as minhas perguntas para outros usuários, né? Então, aqui a gente está justificando o valor dessa história de usuário, né? Então, basicamente, a gente tem uma história de usuário, uma nova funcionalidade descrita de acordo com esse template, né? Então, a gente vai adicionando essas histórias de usuário no backlog do produto. E dessa lista de backlog do produto, de histórias do usuário, a gente vai selecionar algumas para entrar dentro da nossa sprint, né? E esse tempo aqui, em geral, ele pode variar de 1 semana, ele pode variar de 2 semanas, né? 15 dias, ou ele pode variar de 3 semanas, tá? Isso é adaptativo, tá, pessoal? Isso depende muito da empresa. Então, existem empresas, por exemplo, que adotam sprints de 30 dias. Né? Eu já não acho que 30 dias é tão ágil assim, mas existem empresas que adotam um modelo de 30 dias. Né? Quando o modelo foi pensado inicialmente para software, a grande parte das empresas adotou como padrão 2 semanas, 15 dias. Então, dentro de um mês, eu tinha 2 sprints, com 2 entregas, né, de incremento de valor para o meu cliente. Então, eu acho uma ideia legal, né? 1 semana para projetos de inovação pode ser interessante na fase inicial ali de prototipação, porque a gente consegue casar essa 1 semana com o Google Design Sprint, né? Que é uma metodologia para prototipação e validação que a gente vai aprender na próxima aula, né? Então dá para casar também muito bem com essa ideia aí de metodologia ágil, tá? Mas aqui vamos adotar que a nossa sprint vai ter aí 14 dias, tá? Como base aí do que a gente está discutindo e falando na aula de hoje, tá? Então uma coisa importante, pessoal, quando nós puxamos, né, do backlog do produto para o backlog da sprint, as histórias que serão feitas, nós precisamos estimar o esforço que essas histórias que estão entrando para dentro de uma sprint, elas custam para o time de desenvolvimento. Então eu preciso estimar um esforço, que é essa pontuação de história que a gente chama, para cada uma das histórias que eu estou colocando dentro daquela sprint. Porque o meu time de desenvolvimento, ele acomoda, ele consegue executar uma certa quantidade de pontos. Que nas primeiras sprints pode ser que eu nem saiba direito qual é a velocidade do meu time em termos de implementação de histórias. Mas à medida que o tempo vai passando, eu consigo estimar muito bem qual é a capacidade técnica que aquele time de desenvolvimento tem de entregar uma determinada quantidade de histórias, né? Então, é importante esse processo de estimação ser bem sólido pelo time de desenvolvimento. E aí tem vários desafios, né? Então, a gente poderia se perguntar assim, mas como que eu estimo isso no meu time? Então, muito provavelmente, a primeira vez que a gente vai estimar para a primeira sprint, a gente vai errar essa estimativa. E a consequência de errar essa estimativa é fazer com que algum valor não seja entregue.
E isso tem que ser renegociado com o cliente, né? Mas coisas interessantes, por exemplo, que a gente observa de times ágeis é que à medida em que as sprints elas vão sendo implementadas, né, a sprint 1, a sprint 2, a sprint 3, essa quantidade de pontos do meu time, ela tende a ir aumentando naturalmente, tá? Porque o time vai se conhecendo, porque a dificuldade técnica vai diminuindo, porque o reuso do código vai sendo feito, porque os testes começam a já ser reutilizados. Então existe uma tendência de que a velocidade do time vai aumentando com o passar do tempo, em algum momento natural que isso estabilize, né? Mas é importante a gente ter esse conceito de velocidade em mente, né? Então a velocidade é a quantidade de pontos que o meu time consegue desenvolver dentro de uma sprint, né? Então, e isso vai se refletir no momento da estimativa. Então, supondo lá no nosso exemplo, né, que nós selecionamos esse conjunto de tarefas aqui para tentar desenvolver na primeira sprint. E o meu time aqui consiga fazer 50 pontos, por exemplo, de esforço em uma sprint, a soma desses pontos aqui não pode ser superior a 50. Tem que ser inferior a 50. Se eu somar os meus pontos e ao somar os meus pontos der 50 pontos, as tarefas que ficaram para fora precisam retornar para o meu backlog de planejamento, tá? E isso precisa ser renegociado com o cliente, né? Se ao final dessa sprint a gente conseguir perceber que a gente entregou os 50 pontos, maravilha, a gente vai tentar estimar 52, 54 na próxima sprint e ver se o time dá conta, né? Agora, se a gente entregou 45, a gente vai ter que estimar as próximas de 45 e ver se no futuro a gente consegue chegar nas 50. Então a gente precisa meio que definir, né? E aí o gestor do projeto precisa definir um número mágico aqui de início com base no conhecimento das pessoas que ele tem do time dele, né? E aí, consequentemente, essa estimativa que acontece normalmente por algumas dinâmicas, né? Então, Planning Poker é uma dinâmica que a gente pode usar para fazer essa estimativa, né? Então, basicamente, no Planning Poker, a gente vai pegar cada uma dessas histórias, vai ler essa história para o time inteiro, o time inteiro vai estimar quais são as tarefas que a gente precisa implementar para concluir essa tarefa. Pô, vou precisar instalar um servidor web, vou precisar criar uma camada de controle, vou precisar criar um template CSS, tem front-end, tem back-end, vou ter que instalar banco, vou ter que criar teste. Então, o time de desenvolvimento vai combinar e vai discutir quais são as tarefas que precisam ser implementadas para concluir aquela tarefa. Com base nisso, as pessoas vão jogar valores na mesa, 1, 2, 3, 5, 8 ou 13, né? E aí é feita uma média entre os valores jogados, né, por cartinhas pelos desenvolvedores do time, e aí essa média ela é arredondada para cima e esse ponto é colocado aqui. Então, imaginando que a média dos desenvolvedores tenha dado 5,8, a gente vai colocar em 8. Então, imaginando que a média lá do desenvolvimento deu 4,3, a gente vai colocar para 5. Né? Então, a gente vai colocando aqui os valores, né? Isso tudo é negociado com o time, né? Porque eu posso ter desenvolvedores que vão colocar 13 pontos, e eu posso ter um monte de desenvolvedor colocando 1, e isso vai fazer com que a média fique baixo. Mas eu não consigo garantir que esses desenvolvedores que colocaram 1, que têm plena certeza que conseguem desenvolver essa funcionalidade muito rapidamente, seja a pessoa que vai pegar essa tarefa na hora lá da divisão de tarefa no nosso Kanban. Eu não consigo dizer que essa pessoa que colocou 1 é a pessoa que vai executar essa tarefa, e a pessoa que colocou 13 não é a pessoa que vai desenvolver a tarefa, né? Então a gente usa uma média para nós podermos normalizar e equalizar um pouco da velocidade do time na sprint, né? Uma coisa interessante dessa dinâmica do Planning Poker é que se nós tivermos muitos desenvolvedores com valores baixos,
e alguns desenvolvedores jogando valores altos, pode haver uma rodada de discussão mesmo. Porque, sei lá, às vezes os desenvolvedores que colocaram um valor muito baixo de estimativa podem estar subestimando a dificuldade, né? E pode ser também que os desenvolvedores que colocaram pontuações maiores estejam subestimando, né? Sobreestimando. Então, colocando uma dificuldade maior do que efetivamente a tarefa é. Ou por inexperiência, por nunca ter implementado uma funcionalidade parecida com aquela, né? Isso faz com que os desenvolvedores tenham aí estimativas de esforço diferentes, né? Mas o ponto é que a gente precisa estimar todas as tarefas pré-selecionadas pelo cliente antes dessas tarefas entrarem lá no Sprint Backlog, né? Que é a consolidação de que o nosso planejamento, nosso contrato de entrega vai ser feito nesse formato. E aí, uma vez que o time concordou que esse é o subconjunto de tarefas que vai entrar para desenvolvimento, o time tem que dar conta, né? Então, o time de desenvolvimento tem que entregar isso no final da sprint de algum jeito, né? Tem que se unir ali para conseguir fazer essa entrega para o projeto, né? Então, esse é um ponto bem importante aí das metodologias ágeis, né? Então, o time ele tem que trabalhar coeso, o time tem que trabalhar unido, o time tem que trabalhar para cumprir aquele objetivo, né? Apesar dos desafios, né? Então, nós somos humanos, então alguém pode ficar doente, né, no desenvolvimento, então alguém vai ter que cobrir essa pessoa por aquele período, né? Então, assim, tem que ter um olhar aí, o gestor do time, né, o gestor do processo, né, o Scrum Master que a gente fala, no caso da metodologia Scrum, essa pessoa tem que ficar olhando para as métricas, vendo se o time está atrasando, vendo como é que está o desenvolvimento, vendo como é que está a velocidade, vendo se os testes estão passando, acompanhando esse desenvolvimento durante esse prazo de 15 dias, né? E aí tem alguns papéis importantes dentro das metodologias ágeis, né? Então nós temos, por exemplo, o Product Owner, né? O PO, né? Quem é o PO? Né? Ele é um membro obrigatório, né, em times Scrums. Ele, em geral, ele é um especialista do domínio do sistema. Então, por exemplo, quem seria o PO do time de vocês aí para conduzir aí a escrita das histórias de usuário, né? Porque é ele que refina o backlog, é ele que define o roteiro do produto, né? É ele que cria a visão do produto, né? Então, esse Product Owner, ele tem que ter domínio do sistema. Então, no nosso caso, como a gente está falando de RFID, é a pessoa que mais tem conhecimento de RFID. Né? De sistemas com RFID, das dificuldades, dos desafios que é usar RFID para implementar um sistema. Então, essa pessoa vai ser a PO. Né? Ela vai ser a responsável por escrever e refinar esse backlog, né? Descrever as histórias de usuário naquele formato que nós estávamos vendo, né? E é essa pessoa que vai fazer a ponte entre o cliente que está contratando o serviço e entre o time de desenvolvimento. Então, ela é uma pessoa que tem que ter um olhar, uma comunicação para o cliente e tem que ter uma comunicação para o time, porque no momento de fazer a estimativa, essa pessoa vai ajudar a tirar dúvidas dos desenvolvedores. Olha, essa história aqui, ela é assim, mas vocês estão pensando que é assim, por isso vocês jogaram 13 pontos aí na estimativa, mas na verdade ela é mais simples, porque ela é isso ou é aquilo. Ou o contrário, né? Os desenvolvedores estão colocando e aí o PO pode chamar a atenção e falar, olha pessoal, essa parte de integração com RFID aqui precisa ser feito com aquela API lá. Alguém já usou essa API? Será que a gente não está subestimando o uso dessa API? Enfim, é feito um processo aí de negociação, né? E o PO ele fica controlando o backlog do produto, negociando com o cliente qual vai ser o objetivo de uma sprint e daí para dentro da sprint, onde o cliente não participa mais, o PO fica representando o cliente dentro do processo de desenvolvimento, mas com um olhar para o desenvolvimento do software, né? Para atingir aí a entrega do que está sendo combinado, né? Então o PO também ele tem um papel importante porque como ele conhece muito bem o domínio do sistema e as regras de negócio, ele define critérios
de teste e aceitação das histórias, né? Então ele ajuda a validar as histórias na medida que elas vão sendo desenvolvidas na sprint, para que lá na revisão da sprint, quando a sprint é apresentada para o cliente, não ocorram muitos problemas, né? A gente tenta evitar com que o cliente discorde de como a funcionalidade foi de fato implementada e entregue, né? Então o PO ele também prioriza as histórias com o cliente, que eu já falei, né? E ele mantém aí o backlog do produto. Então ele tem uma visão fundamental para o sucesso do projeto. Ele é um gestor do projeto ali, de projetos ágeis, né? Ele tem essa capacidade de gestão aí bem sólida, né? Mas o que é o backlog do produto que a gente está chamando, né? Então ele é essa lista de histórias, né? Onde a gente vai, o PO, ele vai priorizando com o cliente, vai colocando no topo da lista as histórias que o cliente julga mais importantes, né, do ponto de vista de valor, que vão agregar mais valor quando elas forem entregues, né? E é importante a gente ter em mente que essas histórias, elas são dinâmicas, né? Elas entram e saem à medida que o sistema evolui. Então eu posso, no backlog do produto, o cliente pode mudar a tarefa que tem de maior prioridade, ela pode virar uma menor prioridade amanhã, né? Negociando com o PO. Né? Mas uma vez que o objetivo da sprint foi definido, idealmente a gente não deve modificar as histórias que já foram estimadas e já estão num plano de execução dentro da sprint. Mas antes delas irem para a sprint, para o backlog da sprint, quando elas estão no backlog do produto, é uma lista viva. Então o cliente ele tem essa liberdade de criar um requisito novo, de trazer uma demanda nova, né, para dentro do produto. E isso vai sendo gerenciado entre o PO e o Product Owner, né? O PO e o cliente, né? Mas uma vez que durante o planejamento da sprint, né, o PO propõe as histórias que ele quer que sejam implementadas, porque isso já foi acordado com base na lista de prioridades aqui do backlog do produto, né? Isso aí tem que ser imutável, né? Porque senão os desenvolvedores eles não conseguem definir aqueles pontos, eles não conseguem estimar os pontos e definir a velocidade que a gente vai ter para aquela entrega, né? Então esse é um aspecto muito importante aí que precisa ser garantido, né? Um outro ponto importante aqui do planejamento da nossa sprint bom, a gente já falou sobre essa questão da duração de 15 dias, né? Que pode haver variações aí de 1 semana, 3 semanas, né? Que a gente já falou sobre a questão do Planning Poker, né? Que é uma estratégia, uma técnica que a gente pode usar para fazer a estimativa, que os times podem usar para fazer a estimativa, né? Em geral, a gente tem que se preocupar no momento de planejar o esforço de cada uma das tarefas, né? No momento de nós planejarmos o desenvolvimimento, que o desenvolvedor tem que ter claro na mente dele que ao estimar uma tarefa, ao colocar a pontuação, né, dele para a execução daquela tarefa no Planning Poker, ele tem que enxergar que a tarefa é um conjunto de muitas coisas, né? Então, tem tarefas de front-end, tem tarefas de back-end, tem tarefa de banco de dados, tem criação de camadas de acesso de dados, tem segurança, tem controle de acesso, tem camada de serviço, tem refatoração, teste, integração de serviço. Então, tem outras coisas que precisam ser levadas em conta no momento em que a gente está fazendo esse planejamento e estimando essa velocidade, né? E aí é interessante que uma ferramenta muito importante que a gente usa é esse gráfico que a gente chama de burn down chart, né? Que é um gráfico de burn down, né? Que a gente vai, uma vez que a gente define quantos pontos precisam ser executados nessa sprint, então nesse caso aqui a gente tem os dias da sprint, que são 15 dias, e nós temos o total de pontos das tarefas que nós estimamos, que nesse caso são 400. Então, idealmente, do ponto 400 ao dia 15, eu tenho uma linha média, né? E, idealmente, essa linha, com o passar de tempo, eu tenho que conseguir entregar pontos das tarefas estimadas que fiquem para baixo desse gráfico. Porque isso está indicando para a gente que, com o passar do tempo, o desenvolvimento do time está sempre
abaixo da linha média. Então, a probabilidade de nós entregarmos todas as tarefas no final do dia 15 é grande. Agora, quando a gente tem um gráfico que está sempre para cima da linha média, significa dizer que o time está sempre correndo atrás da velocidade. A velocidade está sempre mais lenta do que o estimado, né? E isso traz uma sobrecarga de responsabilidade muito grande para o time de desenvolvimento, né? Então, idealmente, achar qual é essa velocidade para manter o time trabalhando sempre produzindo numa produtividade adequada, mas sempre abaixo da linha, é o ideal. E isso é bem difícil de conseguir com os times de desenvolvimento. Então precisa de muita colaboração do PO, do Scrum Master, do próprio time de desenvolvimento, né? Então, e a própria maturidade do time, né? À medida que as sprints vão avançando, né? Essa maturidade ela vai chegando e aí vai ficando mais fácil de gerenciar esses aspectos todos aí do planejamento e execução da sprint, tá? Então, quase finalizando aqui, pessoal, aqui é como, em geral, a gente representa um Kanban, tá? Esse Kanban, que pode ser virtual, pode ser físico, em geral, a gente coloca um backlog, que é o backlog do produto, o to-do, que é o backlog da sprint, que é o que precisa ser entregue naquela sprint de 15 dias, o doing, que são as tarefas que estão com os desenvolvedores do nosso time. Então, cada cartãozinho aqui é uma história de usuário e cada cartãozinho está com uma pessoa diferente do nosso time. As tarefas que estão em teste, ou pelo time de qualidade, ou porque está em algum processo de teste automático, aí rodando alguma bateria de teste. E o conceito de pronto, pessoal, que é muito importante da gente definir, tá? O que é o conceito de pronto para um time de desenvolvimento, né? É quando essa tarefa já tem o processo de integração dela. Então, se ela é uma tarefa que tem que ter front-end e back-end, esse front-end e back-end tem que estar integrado e testado. Ele não é só front-end, ele nem é só back-end, tá? Então, se ela é uma tarefa só de integração de rotina, ela tem que estar, a integração tem que ter sido feita com sucesso, né? Então, o conceito de pronto aqui é quando a tarefa já está integrada no software, ela já passou pela questão de qualidade, já passou pelos critérios de avaliação e validação definidos pelo PO, tá? E já passou pela bateria de teste, né? Então é importante, pessoal, que essa questão de pronto tenha uma definição muito rígida nesse sentido. Senão a gente flexibiliza o que está sendo entregue lá para o cliente e a gente corre o risco de entregar tarefas incompletas, né? É importante eu dizer para vocês também que existem Kanbans que tem colunas a mais aqui, né? Ou a menos, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma coluna de impedimentos, se eu estou desenvolvendo uma tarefa, e às vezes eu preciso que alguma coisa no banco de dados tenha sido feita e não foi feita ainda, eu posso colocar essa tarefa no impedimento e pegar uma nova do to-do, né? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, diferentes tipos de teste de unidade, teste de integração, e eu posso mover os cartões aqui à medida que eu estou passando por cada um dos testes, né? Então existem aqui variações de Kanban que os times podem adotar, mas a mais clássica, que a gente encontra com mais frequência, é essa aqui que eu apresentei para vocês, tá? E é a que eu sugiro vocês usarem quando a gente for lá para o trabalho prático lá de inovação. E aí, para concluir, pessoal, algumas ferramentas úteis, né? Então, assim, quando a gente estiver codificando, IDEs, né? Trouxe aqui o VS Code, mas existem outras IDEs que podem ser utilizadas no dia a dia, né? Com plugins que facilitam, aceleram o desenvolvimento. Hoje a gente tem essa questão da IA, né? Que a gente pode usar agentes de IA integrados aí, Cursor, Cloud Code, GPT, Gemini, enfim, existem vários aí, várias ferramentas, GitHub Copilot, né? Existem várias ferramentas que ajudam a gente na questão da produtividade e aí do desenvolvimento. O GitHub eu coloquei como sendo o principal, porque a gente vai fazer uma aula extra aí que eu vou apresentar como a gente gerencia projetos no GitHub, as dinâmicas todas, né? Mas existem outras tarefas, né? Outras ferramentas importantes, o Jira, o Taiga, o GitLab, que têm funcionalidades similares, né? Então eles permitem a gente criar tarefas, eles permitem a gente subir solicitações de mudança, eles permitem a gente ter acesso ao histórico da base de código, eles permitem a gente saber quem está fazendo o quê, né? Eles permitem a gente baixar toda a nossa base de código, as versões, as releases, todas que estão sendo baixadas, né? Eles permitem a gente planejar
por Kanban, né? Escrever documentação com wiki, né? Então eles permitem aqui a gente trabalhar com esse conceito de história de usuário, de tarefas, de tickets, né? Que é bem importante aqui para a gente planejar o desenvolvimento da nossa solução, né? Então, coloquei aqui o Beekeeper ou The Beaver como alternativa para a gente usar o banco de dados, né? Para vocês usarem banco de dados. O Insomnia ou Postman, né? Como alternativa para a gente fazer teste em back-end, né? Em rotas de back-end, né? Então, importantes ferramentas aí que a gente pode usar no dia a dia, né? Mas tem Figma para prototipação, tem o Notion para a gente se comunicar melhor, colocar tarefas, né? O Notion também é uma ferramenta que dá para a gente gerenciar a divisão de tarefa, gerar documentos de abertura de projeto, em termos de encerramento de projeto. Então é uma ferramenta que tem bastante template de documentação importante que a gente pode usar. O Slack, que é uma ferramenta de comunicação que a gente pode integrar com o Notion, pode integrar com o Figma, pode integrar com o GitHub, né? Ferramentas de integração contínua, né? Para a gente à medida que a gente vai fazendo commits ali para as histórias de usuário que a gente está criando, para issues que a gente está criando no GitHub, a gente já pode rodar uma bateria de teste, já pode fazendo um deploy numa AWS, numa Magalu Cloud, né? Ou no Vercel, enfim, algum repositório de código aí que a gente tenha. O SonarLint para a gente medir métricas de código, né, para a gente ficar avaliando a cobertura de código que a gente tem, a qualidade do acoplamento, da coesão do nosso código. Enfim, tem várias métricas de código aqui, linters, né, se a gente está seguindo o padrão, se a gente não está seguindo o padrão de codificação, de nomeação de variável, de nomeação de métodos, né, então é uma ferramenta interessante para a gente medir métricas de produtividade e desenvolvimento, né, e aí os cloud services, né, da Magalu, da AWS, da Google, enfim, que a gente também pode usar aí no processo de desenvolvimento, e obviamente uma infinidade de extensões aqui que a gente pode usar nas IDEs, né? No caso do VS Code existem várias, né? Para Docker, para Kubernetes, né? Para facilitar essa questão do DevOps, né? Da própria integração contínua, extensões para GitHub, para facilitar a gente poder subir um pull request, né? Extensões para linter, extensões para medir métricas, extensões para gerar documentação automatizada, né? Extensões para geração de teste, de agentes agora com IA, então tem muitas extensões aqui. E aí fica do gosto de vocês adotar as extensões no momento que vocês forem implementar aí o projeto de vocês, né? Então, pessoal, nós chegamos ao final da aula de metodologia, ferramentas e processo, né? Como eu disse para vocês, era uma visão geral das metodologias existentes, né? A gente vai adotar aí práticas mais ágeis, então a gente vai fazer com vocês uma parte prática depois bem focada na questão da ideação, né, usando o Google Design Sprint, então vou passar pelo método com vocês e tudo mais, mas eu acho importante depois, quando vocês forem implementar, partir para a implementação do projeto efetivamente, vocês usarem essas ferramentas que a gente apresentou, né? O GitHub é bem importante, né? Usar Kanban para gerenciar as atividades e divisão de trabalho de vocês, né? Estimar as velocidades das sprints, trabalhar com sprints de 15 dias, né? Isso tudo é bem importante, facilita a gestão da comunicação, a gestão da divisão do trabalho, a gestão do comprometimento do time, né? A gestão do gerenciamento do que está no backlog, do que ainda precisa ser entregue, né? Essa questão da integração das tarefas com o código que o GitHub permite que a gente faça, né? Então todos esses pontos são pontos importantes aí, fundamentais, que vocês devem adotar no momento aí de dar o start no projeto de vocês, prático aí. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela aula de hoje. Me coloco à disposição para tirar eventuais dúvidas aí que vocês tenham no processo. Lembrando que para essa aula de hoje nós teremos uma aula extra, que é a aula de GitHub, então vai ser só para mostrar ali conceitos específicos do GitHub para auxiliar vocês aí no processo de adoção aí do GitHub, para quem não é muito familiar ainda com essa ferramenta, né, que é fantástica.
E aí nós encerramos então o módulo 2 do nosso curso aqui de gestão de projetos com RFID. Então no próximo módulo, pessoal, no módulo 3, nós vamos discutir algumas coisas já pertinentes a modelos de negócio de inovação, vamos também discutir a questão da adoção de alguns modelos como o Business Canvas Model, como o Lean, e como o Google Design Sprint também como alternativa para a gente dar o start no processo de ideação aí do nosso projeto, tá joia? Um forte abraço e até mais. Olá, alunos do curso de residência em RFID, promovida pelo Easy, Softex e Ministério de Ciência e Tecnologia. Hoje vamos falar um pouco sobre o GitHub, que é uma ferramenta bem importante do dia a dia do desenvolvedor de um projeto de software, especialmente também, né, no caso dos nossos projetos aí de RFID. O GitHub, ele é um ambiente social de codificação, a gente pode definir o GitHub dessa forma, né? E ele é um grande repositório de código, né, de projetos de software livre e de projetos de inovação em geral, né? O objetivo dessa aula complementar aí do módulo 2 é apresentar para vocês, né, para quem ainda não está familiarizado com o GitHub, eu super recomendo que vocês criem uma conta, né, no GitHub, cuidem bastante aí do perfil de vocês, né, da construção do perfil de vocês, porque praticamente hoje a gente pode dizer que o GitHub é quase o currículo vivo de um desenvolvedor de software, né? Dentro dele a gente pode colocar aí todos os nossos projetos de inovação, todos os projetos de disciplina, né? Todo o código que vocês desenvolvem ou desenvolverão aí no decorrer desse curso pode ser armazenado aí neste grande repositório, né? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês das principais funcionalidades, linkando até com os conceitos de desenvolvimento ágil que nós vimos, né? Nós não vamos passar de novo assim, por todos os conceitos de engenharia de software, né? Controle de integração contínua, teste, manutenção, enfim, todos os outros tópicos que estão fortemente relacionados à engenharia de software, mas eu vou falar um pouquinho da ferramenta, de como vocês podem usar a ferramenta, inclusive na atividade de encerramento do módulo 2, é proposto para vocês que vocês criem um repositório, né, pessoal do grupo de trabalho, individual de vocês, e que a partir da descrição dos 4 cenários propostos de desafios lá de implementação, vocês descrevam issues, tarefas, né? Seguindo o formato lá de história de usuários que nós vimos no módulo 2, né? Na segunda aula do nosso módulo 4. Então eu vou mostrar para vocês aqui como um projeto é organizado, tá? Eu selecionei o JabRef, porque o JabRef é um bom exemplo, né? Ele é um gerenciador de bases bibliográficas, né? É um software bem conhecido, implementado em linguagem Java, né? Que dá suporte aí para vários pesquisadores, né? Particularmente eu e o meu grupo de pesquisa, nós já fizemos muita pesquisa aqui com o JabRef, ajudamos inclusive o projeto a desenvolver assim, boa parte da sua documentação, então vocês vão reparar que o JabRef é um projeto muito bem documentado, organizado, né? E eu sugiro que em vocês criando um projeto de inovação, se a ideia for construir alguma solução que caminhe para um software livre, né, que vocês sigam aí o JabRef como um exemplo de uma boa documentação do projeto, né? Então, para a gente começar aqui a explicar um pouquinho da ferramenta, a gente pode observar aqui o link do repositório, que ele é sempre constituído de github.com jabref/jabref. Então aqui é o nome do usuário / o nome do repositório que foi criado, né? E aí, quando esse repositório é criado, ele tem as seguintes funcionalidades: código, onde nós podemos visualizar aqui toda a base de código disponível,
né? Então, como ele é um projeto Java, a gente vai poder observar que existem vários aqui, várias pastas aqui, né, que descrevem aqui a implementação dos códigos, né? Então a gente pode ir verificando, navegando aqui dentro, encontrando os arquivos que são implementados, né, na linguagem Java. Nós podemos verificar também alguns arquivos de configuração do Docker, alguns arquivos de configuração de licença, de descrição do projeto, né, com licença do Gradle, que é o gerenciador de pacotes do Java aqui, para instalar as bibliotecas, as dependências desse projeto, né. Então, na parte de código, a gente pode verificar essas informações. Então, quando cada arquivo foi comitado pela última vez, né, a quantidade de commits que nós temos no projeto. Então, se a gente clicar aqui nessa quantidade de commits, a gente tem a sequência de commits em ordem decrescente, com todos os hashes aqui que indicam os commits que estão acontecendo no projeto, né? Então, a gente pode ir navegando aqui pelas informações, é possível ver quem são os autores, né? Quem está participando aqui do desenvolvimento, né? Quem são os revisores de código. Então, é possível a gente verificar todas essas informações. No canto direito aqui tem uma descrição do projeto, tem algumas tags que representam um projeto aqui que facilitam a busca de metadados aqui do projeto. Tem informações de licença, como contribuir, como citar esse repositório, quantas estrelas eles têm, quantas pessoas estão observando esse repositório, quantos forks já foram feitos, né? Então, se eu quero contribuir com esse projeto, eu clico aqui em fork e eu vou baixar esse repositório para a minha conta do GitHub, e daí eu tenho uma cópia da última versão desse projeto para que eu possa replicar um defeito, fazer uma correção e submeter de volta um pull request, né, que é uma mudança, uma solicitação de mudança para esse projeto. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a aba de issues. Então, na aba de issues, nós encontramos as tarefas que estão abertas. E cada tarefa pode ser categorizada por um tipo, né? Então, as tarefas categorizadas como features significam tarefas que são novas, que são histórias de usuário novas, né? Fazendo uma comparação com a nossa última aula. Tarefas anotadas como bug, elas devem ser descritas com passos para reprodução. Então, nós vamos ver a diferença entre esses tipos de tarefa aqui. Tarefas de discussão são tarefas que levam a comunidade a pensar uma alternativa para solucionar um problema que ainda não está muito bem documentado por essa comunidade, né? Então, a gente pode ter uma tarefa de discussão, uma tarefa de documentação, né? Uma tarefa de outros tipos aqui que o projeto pode configurar essas tags, né? Mas o mais comum é a gente ter feature e bug. Então, se a gente acessar uma tarefa de feature, ao clicar aqui, a gente vai ver a descrição dessa tarefa. O que a tarefa tem que implementar, o que ela significa, né? Então, qual que é o contexto dessa tarefa, quais que são os pré-requisitos, né? Nesse caso, essa tarefa já tem até uma proposta, né, de solução que já teve um pull request submetido, né? E como é que a gente sabe disso? A gente pode voltar aqui para a descrição da tarefa e a gente pode ver aqui que um pull request já foi submetido. Então, se eu clicar aqui, ele vai carregar para a gente a descrição, né, do que foi feito, né? Então, a tarefa descreve a solução para esta issue, né? E nós temos aqui, então, quais commits foram realizados. Se eu clicar em cada commit, eu vou ver qual é o diff do arquivo, quais arquivos foram modificados, né? Quais linhas inseridas em verdinho, quais linhas excluídas em vermelhinho, né? Quais linhas modificadas. Então, a gente consegue verificar todos os arquivos que foram modificados para solucionar essa nova funcionalidade, né? Para implementar essa nova funcionalidade, eventuais comentários aqui, né? E aí a gente consegue navegar aqui dentro dos arquivos modificados e da revisão de código que foi feito para até que o código possa ser integrado, né? Seja feito um merge
pro branch principal desse projeto, né? Agora, tarefas de código, de bug, elas têm uma outra característica, né? Repare que uma descrição de uma tarefa de bug, ela tem qual é a versão do software, qual era o sistema operacional que estava sendo usado, né? Quais são os passos aqui que precisam ser descritos para reproduzir o comportamento do problema. Então pode ter um conjunto de prints aqui, né, do uso do sistema, pode ter uma pilha de exceção lançada pelo software, né, pode ter aqui os bugs que estão sendo lançados, né, o arquivo de log que é propagado ali no software do usuário. E aí toda essa descrição é realizada então para o desenvolvedor que optar por tentar resolver essa tarefa no momento do fork possa seguir esses passos e tentar solucionar o problema, né? Repare também que aqui na aba de issues nós podemos ir para as issues que estão fechadas. Então, enquanto a gente tem aqui todas as tarefas que ainda estão abertas, com seus devidos comentários, com pull requests que ainda não foram revisados, nós temos também as tarefas que já foram fechadas. E reparem que as tarefas que já foram fechadas, muitas delas têm um pull request associado, um ou mais, né, pull request associado. Ou seja, alguém fez o fork, alguém modificou aquele código e alguém submeteu aquele código para revisão no projeto. E quando esse pull request ele está merged, ele está com o ícone de merged, significa que o código foi integrado no projeto. Quando ele está simplesmente closed, significa dizer que aquele código não foi integrado no projeto, aquele pull request foi muito provavelmente declinado por alguma razão que deve estar descrita aqui no comentário, né? Então perceba que nesse caso aqui, 16 comentários aconteceram aqui no processo de revisão de código, né? Então, repare também que todas as vezes que a gente clica aqui em alguma tarefa que já foi corrigida, né, ou que passou pelo processo de revisão, nós temos aqui qual foi o desenvolvedor que pegou essa tarefa, né, para fazer a implementação dela, né? Então, nós temos aqui uma ferramenta bem poderosa, onde a gente consegue atuar aí tanto para descrever tarefas novas, né? Sejam elas tarefas de novas funcionalidades ou bug, né? Lembrando sempre a diferença entre elas, né? Quando a gente for descrever uma feature, a gente vai descrever no formato do eu como determinado usuário, né? A persona de determinado usuário, quero fazer alguma coisa dentro do sistema para atingir um objetivo do sistema, que segue aquela linha lá de descrição de história de usuário de metodologias ágeis que nós vimos no módulo passado. Então, vocês vão descrever sempre nesse formato, né? No caso de bugs, né? Em projetos que vocês forem eventualmente colocar para rodar e armazenar o código, quando vocês descobrirem um bug num código, vocês podem criar uma issue, anotar ele como bug, e aí é sempre importante ter os passos claros ali para reproduzir aquele defeito. Assim, o desenvolvedor pode ter mais ideia de como é que aquele bug vai ser corrigido naquela versão. Tá? Então, isso é bem o básico, tá, pessoal, do GitHub. Ele tem muitas outras funcionalidades, tá? Eu vou passar só por essas funcionalidades aqui, uma vez que o foco aqui era só dar um suporte para vocês realizarem a tarefa de vocês, né? Então, eu vou até criar um repositório aqui para mim, né? Então, eu estou logado na minha conta, eu vou criar um novo repositório aqui, vou chamar ele de residência RFID, vou colocar uma descrição aqui, exemplo da aula 2 do módulo de gestão de projetos. Vou deixar o repositório público. Aqui, pessoal, se nós quisermos escolher um template, tá, já pré-configurado para o nosso repositório. Nesse caso eu vou colocar não, vou deixar aqui o arquivo de README já configurado, não vou escolher uma licença por enquanto, né? Esses são tópicos aí de uma disciplina eventual aí de software livre, tá? Então eu vou criar esse repositório, e aí para eu criar uma issue naquele formato lá que nós discutimos na aula, eu vou clicar em issue. Vou clicar no canto direito, no botão verde aqui, em nova issue. Vou colocar um título. Cenário 1
descrição da tarefa 1, por exemplo, e vou colocar aqui o template. Eu, como gestor de projeto, de logística, quero saber quais pallets foram movimentados no estoque por uma empilhadeira todo momento que isso acontecer, para saber a origem e destino da movimentação do pallet. E aí a gente pode colocar critérios de aceitação. Então, quero saber qual era o armazém e bloco de origem. Por exemplo, eu quero saber que estava lá no armário 32AB, corredor 55, do armazém B. E quero saber qual o armazém e bloco de destino. Né? Então, eu movimentei o pallet XPTO 44 com a empilhadeira 1, 2, 3, 4, do armazém A para o armazém B, e ele estava armazenado no armário XPTO, e agora eu movi lá para o armário XPTO ZB do armazém B, por exemplo. Né? Um outro critério de aceitação aqui que a gente poderia colocar se o pallet for para um caminhão, eu quero que seja informado a placa e o horário da movimentação. Então a gente pode ir criando critérios aqui que no momento da implementação, no momento da estimativa, né? E no momento da estimativa e no momento da discussão dos desenvolvedores lá no Planning Poker, eles têm informações exatas aqui, né? O PO possa dar informações exatas de quais são os critérios que devem ser validados, né, com o cliente no momento da conclusão dessa tarefa. Então, uma vez que eu terminei aqui, eu posso clicar aqui no Create More se eu quiser adicionar mais tarefas. E eu posso, por exemplo, criar aqui automaticamente, né, uma tarefa. Então ele vai criar uma issue para mim, ele está indicando que agora eu tenho uma issue. Eu posso criar sub-issues, que são tarefas para implementar isso aqui. Então lembrem-se que a gente discutiu, por exemplo, que, por exemplo, uma tarefa, uma história de usuário, no momento da gente estimar, muitas vezes a gente precisa pensar, eu preciso criar uma infraestrutura de banco de dados, eu preciso criar um front-end, eu preciso validar um CSS, eu preciso criar uma API, eu preciso lá no back-end, eu preciso, enfim, algumas tarefas, então a gente poderia representar isso a partir de sub-issues, tá? Aqui é para a gente poder escrever comentários. Se eu quiser adicionar uma label, né, daquela de feature, quando a gente cria um repositório, ele faz algumas sugestões para a gente já, né, de labels que a gente pode usar. Então, enhancement aqui significa dizer que é uma nova funcionalidade ou requisição. Então, eu vou marcar ela, né, vou marcar ela e ele já automaticamente vai configurar aqui essa tarefa como sendo uma nova funcionalidade. E eu poderia associar para mim, né, que neste caso no repositório eu não adicionei ninguém aqui, nenhum colaborador no meu repositório, então eu poderia fazer isso pela funcionalidade aqui de configuração do projeto, né? Mas eu vou associar aqui para mim para mostrar que nesse caso aqui eu estou associando nesse formato. Então assim nós poderíamos criar todas as tarefas, né? Todas as tarefas do nosso projeto, todas as histórias de usuário do nosso projeto, né? E à medida que a gente fosse implementando essas tarefas, nós poderíamos ir fazendo forks e submetendo pull requests para esse projeto aqui, né? Não está no escopo da nossa aula a gente trabalhar isso aí. Eu acho que todos os alunos que já tiveram uma disciplina de engenharia de software devem ter aprendido esses contextos, né? Essa informação é mais
um conteúdo aqui complementar para vocês, né? Mas quem também tiver alguma curiosidade de como fazer um pull request para um projeto, tem bastante material aí no YouTube gratuito do próprio GitHub, ou de vários desenvolvedores aí têm vídeos mostrando como vocês podem fazer isso por dentro do próprio VS Code, né? Que é um editor de código lá. Então o VS Code ele tem um plugin, uma extensão que vocês podem instalar do GitHub, e aí vocês conseguem configurar um repositório dentro dessa extensão e fazer um pull request diretamente das mudanças aí que vocês forem fazendo, tá? Então, de maneira geral, pessoal, a aula de hoje era simplesmente para fazer essa lembrança, para quem não está habituado, né? Para quem não conhece esses conceitos ainda, né? Lembrando aqui um ponto importante aqui, né? Só que eu comentei com vocês da questão aqui do código. Então, à medida que os commits vão acontecendo, a gente tem o histórico todo de mudanças aqui acontecendo, e conforme a gente vai vindo aqui para baixo no repositório, a gente pode ver as linguagens que são mais usadas no repositório. A gente tem aqui o README, né, que descreve aqui o que é o projeto, quais são as features de um determinado projeto, né? A gente pode colocar aqui a questão de doação, guidelines para como contribuir, né? Então, no caso do JabRef, se você quiser contribuir com o JabRef, né, como é que você pode escolher uma tarefa, como é que você pode pedir a tarefa para ser associada para você, qual que é esse processo de fazer o pull request, né? Como é que você submete esse pull request. Legal aqui que o pessoal do JabRef, eles categorizam, né, as tarefas como uma boa primeira tarefa, uma boa segunda tarefa, uma boa terceira tarefa, uma boa quarta tarefa, para facilitar a entrada aí de pessoas dentro do projeto, né? Enfim, tem várias informações legais aqui do JabRef. Então tudo isso aqui nas nossas pesquisas também a gente foi ajudando aí o Oliver, que é o mantenedor do projeto, e todo o pessoal da comunidade aqui para ir melhorando essas documentações aqui, ajeitando coisas e tudo mais. Então, para quem quer conhecer aí o mundo do software livre, eu super recomendo que vocês façam contribuições aí com o JabRef. É uma comunidade bem acolhedora, bem boa de contribuir aí, então dá para a gente exercitar isso aí, tá? Então, a aula de hoje, então, é essa mais uma lembrança, uma dica aí sobre o GitHub, e fico aí à disposição de vocês para tirar dúvidas, para poder auxiliá-los aí nesse processo, né, em caso de dificuldades aí na segunda tarefa. Podem estar entrando em contato aí com a gente pelo fórum, que a gente vai dando suporte para vocês aí. Ok? Mas a ideia é basicamente vocês criarem lá 4 histórias de usuário, uma para cada cenário que nós descrevemos lá, criando um repositório e fazendo como nós fizemos aqui no exemplo rapidinho, criando o repositório aqui com vocês conjuntamente, tá joia? Forte abraço, até a próxima, até mais.